Antes de começar essa história arrepiante, quero te convidar a se inscrever no canal e deixar aquele like que ajuda muito. Aqui, você vai encontrar relatos que vão te prender do início ao fim, sempre com aquele suspense que faz o coração acelerar. Se você curte histórias que mexem com a sua imaginação e deixam aquela pontinha de medo, já sabe o que fazer. Inscreva-se e ative o sininho para não perder nada. Agora, prepare-se para mergulhar em mais um relato sombrio. Era uma terça-feira qualquer, uma daquelas noites que começavam calmas. Eu passava o tempo com a TV do escritório ligada no volume baixo, enquanto fazia minhas rondas pelos corredores do prédio. Conhecia cada barulho: a água correndo nos canos velhos, o som dos elevadores subindo e descendo. Nada parecia fora do comum, até o telefone da portaria tocar. Peguei o aparelho e atendi meio distraindo. Do outro lado, a voz de Dona Regina soava trêmula, como se estivesse segurando as palavras. Seu Carlos, você pode subir aqui? Algo estranho está acontecendo no quarto da Alice, ela disse, a respiração ofegante. Alice era uma menininha de cabelos cacheados e sorriso fácil. Nunca me deu problema quando passava por mim na portaria com a mãe. Estou a caminho, Dona Regina, respondi, sentindo um arrepio subir pela espinha. Desliguei e peguei o elevador, que demorou uma eternidade para chegar ao 6º andar. A porta do apartamento estava entreaberta. Bati levemente antes de empurrar e entrar. Dona Regina me esperava no corredor, os olhos arregalados. Você precisa ver isso, disse ela, puxando meu braço com uma força que não condizia com seu jeito normalmente calmo. Ela me conduziu até o quarto da filha. O quarto de Alice era como o de qualquer criança. Cheio de brinquedos espalhados, um ursinho de pelúcia grande no canto e uma luminária com formato de estrela que projetava sombras suaves no teto. Mas, naquela noite, algo estava fora do lugar. Alice estava sentada na cama, os olhos arregalados e fixos na janela. O brilho da luminária iluminava apenas parte do rosto dela, o suficiente para que eu visse um sorriso que não era o dela. Era um sorriso distante, forçado, como se ela estivesse tentando não mostrar medo. Quem está aqui, Alice? Perguntei, tentando manter a voz firme, mas o eco da pergunta pareceu encher o quarto de um silêncio sufocante. Alice apontou para a janela sem desviar os olhos, como se estivesse hipnotizada. A cortina balançava levemente, embora não houvesse vento. Foi quando Alice sussurrou, com uma voz fria e distante: ela está aqui. Senti o sangue gelar. Virei o rosto para onde ela apontava, e por um breve segundo, tive a impressão de ver uma sombra se movendo do lado de fora, na sacada. Dei um passo à frente, mas antes que eu pudesse investigar, Dona Regina me segurou pelo braço, os olhos cheios de medo. O que foi, seu Carlos? Ela perguntou, a voz quebrada. Eu não consegui responder. O silêncio que veio em seguida foi interrompido pelo som mais perturbador. Um leve sussurro que veio da direção da janela, quase como uma canção de ninar. Uma melodia que, mesmo baixa, fez meus pelos se arrepiarem. Voltei o olhar para Alice, e ela já não estava sorrindo. Agora, parecia cansada, como se a energia tivesse sumido do corpo dela de repente. Ela deitou na cama e fechou os olhos, e em poucos segundos, parecia estar dormindo profundamente, como se nada tivesse acontecido. Dona Regina me olhou, os lábios tremendo. Isso acontece todas as noites, sussurrou, e sua voz ecoou em minha mente muito depois de eu ter deixado o apartamento naquela madrugada. Eu voltei para a portaria, mas não consegui tirar aquela cena da cabeça. Alice, o sorriso, o sussurro. E aquele eco que parecia se infiltrar em cada canto do prédio: ela está aqui. Depois daquela primeira noite estranha, não consegui dormir direito. A imagem de Alice apontando para a janela e sussurrando, ela está aqui, ficou gravada na minha mente. O dia seguinte foi uma tortura, e mal via a hora de voltar ao trabalho para tentar entender o que estava acontecendo naquela casa. Assim que o relógio marcou 22 horas,
Assumi meu posto na portaria, mas dessa vez com um propósito: observar. Peguei as gravações das câmeras de segurança, focando no corredor do 6º andar. As horas passaram devagar. Por volta da meia-noite, as luzes do corredor começaram a piscar. Franzi a testa, achando que era algum problema elétrico, mas logo voltei minha atenção para a tela. E então vi. A porta do apartamento de Dona Regina se abriu sozinha, lentamente, como se alguém a empurrasse do lado de dentro. Tentei convencer minha mente de que era o vento, mas naquele prédio, com portas pesadas e sem corrente de ar, aquilo não fazia sentido. Foi quando percebi a sombra se movendo pelo corredor, algo que a câmera quase não captava. Uma figura alta, esguia, que passou direto e entrou no quarto de Alice. Um frio percorreu minha espinha, tão gelado que me fez tremer. Levantei da cadeira num salto, tentando decidir se ia até lá ou não. Peguei a lanterna e comecei a subir as escadas, porque, naquele momento, o elevador parecia um caminho longo demais. Os corredores estavam vazios e frios, e as luzes piscavam de vez em quando, aumentando a sensação de que algo estava errado. Quando cheguei ao 6º andar, o silêncio era ensurdecedor. A porta do apartamento estava trancada, mas ouvi um som baixo vindo lá de dentro. Encostei a orelha e ouvi Alice falando sozinha, como se estivesse conversando com alguém. "Você veio me ver de novo, né?" Ela dizia, com uma voz mansa. Senti um aperto no peito. Quem estava lá com ela? Bati na porta, forte o suficiente para acordar os vizinhos, e ouvi os passos rápidos de Dona Regina se aproximando. Ela abriu a porta com a expressão de quem não dormia bem há dias. Antes que eu pudesse perguntar, uma rajada de vento passou por nós e fez a porta do quarto de Alice bater com força. O barulho ecoou pelo corredor, e pude ouvir a respiração de Dona Regina acelerar. Fui até o quarto, e a cena que vi fez meu coração quase parar. Alice estava sentada na cama, mas dessa vez não olhava para a janela. Ela olhava para o espelho grande no canto do quarto. Na superfície do vidro, uma marca de mão, pequena e embaçada, aparecia sozinha, deslizando devagar, como se alguém do outro lado estivesse tentando sair. Dona Regina agarrou meu braço com tanta força que doeu. "Está vendo isso?" Ela sussurrou, e eu só conseguia sentir com a cabeça, sem tirar os olhos daquela mão fantasmagórica. Alice se virou para nós e sorriu, mas o sorriso não era dela. Era frio, estranho. Ela sussurrou uma última vez antes de apagar, como se alguém tivesse desligado uma lâmpada: "Ela só quer cuidar de mim." O silêncio voltou a tomar conta do quarto, e a marca da mão desapareceu lentamente do espelho, como se nunca tivesse estado lá. Aquela imagem da mão no espelho me perseguiu pelo resto da semana. Cada noite parecia carregar um peso maior, como se o próprio prédio estivesse vivo e sussurrando segredos que eu não queria ouvir. Os moradores começaram a comentar sobre ruídos e sussurros à noite, mas ninguém mencionava diretamente a Alice ou a tal babá. Eu decidi investigar por conta própria, sem falar nada para Dona Regina. Precisava de respostas. Na madrugada de quinta-feira, enquanto revia as gravações das câmeras de segurança, finalmente vi algo que me gelou o sangue. Passava das 2 da manhã quando uma figura entrou pelo corredor. Era uma mulher alta, com um vestido longo e preto, um uniforme antigo, como os usados por babás de décadas atrás. Os cabelos escuros caíam sobre os ombros, e seu rosto estava meio coberto por sombras. Ela andava devagar, com um propósito claro, em direção ao apartamento de Dona Regina. Congelei diante da tela. A mulher parou em frente à porta do apartamento e ficou ali, imóvel. Não havia nada de humano naquele movimento. Era como se ela não respirasse, apenas observasse, à espera de algo. O pior veio em seguida. Ela levantou a cabeça e olhou direto para a câmera. Mesmo com a imagem granulada, eu senti que aquele olhar atravessava a tela e me alcançava. Era um olhar vazio, sem emoção, mas cheio de uma presença estranha e sufocante.
Tirei os olhos do monitor por um momento para respirar fundo e, quando voltei a olhar, ela já não estava lá. O corredor estava vazio como antes, sem sinais de que alguém tivesse passado por ali. A única coisa que restava era uma sensação gélida que se arrastava pela minha coluna. Resolvi falar com o zelador, seu Antunes, que morava no prédio desde que ele foi construído. Se alguém sabia alguma coisa sobre o lugar, era ele. Bati na porta do seu apartamento, e ele abriu com um olhar sonolento, mas preocupado ao ver minha expressão. Antunes, preciso te mostrar uma coisa, disse, puxando-o até a sala da portaria. Mostrei as gravações, e vi o semblante dele mudar. Ficou pálido, os olhos arregalados. Ele balançou a cabeça, como se quisesse afastar uma lembrança antiga. Isso é impossível, murmurou. A essa altura, meu coração já estava a mil. Perguntei o que ele sabia. E ele me contou uma história que só piorou as coisas. Décadas atrás, antes de o prédio ser construído, ali ficava um casarão de uma família rica. A babá deles, uma mulher chamada Helena, morreu em um incêndio enquanto tentava salvar a criança que cuidava. Ninguém sobreviveu, e o casarão foi demolido pouco tempo depois, abrindo espaço para o prédio onde estávamos agora. Alguns dizem que ela ainda busca a criança que não conseguiu salvar, sussurrou Antunes, olhando para o nada, como se temesse ver algo aparecer. Voltei para meu posto, com a cabeça girando e o estômago embrulhado. As horas passaram lentamente, e eu fiquei assistindo o corredor do sexto andar pela câmera, como se esperasse que a figura voltasse. E ela voltou. Às 3 da manhã em ponto, vi a porta do apartamento de Dona Regina se abrir lentamente. Desta vez, uma corrente de ar frio desceu pelo corredor e atravessou a portaria, me fazendo tremer. A mulher entrou, e dessa vez não olhou para a câmera. Foi direto ao quarto de Alice. Minutos depois, o interfone tocou, e eu quase pulei da cadeira. Atendi com a mão trêmula. Era a Dona Regina, a voz um sussurro sufocado de medo. Seu Carlos, ela está aqui de novo. E está cantando para Alice. Deixei o interfone cair no gancho e corri escada acima, sem pensar, sem parar. Quando cheguei ao sexto andar, o canto baixo e sinistro que vinha do quarto da menina ressoava pelo corredor como um eco fantasmagórico. Parei em frente à porta aberta do apartamento e vi Alice sentada, de olhos fechados, sorrindo. Ao lado dela, a figura da babá acariciava os cabelos da menina, cantando uma canção de ninar que fez meu corpo inteiro se arrepiar. O olhar dela se levantou, e nossos olhos se encontraram. O canto parou de repente, e o silêncio que seguiu foi o mais aterrorizante de todos. Aquele momento de silêncio, logo depois do canto da babá, foi como se o tempo tivesse parado. A figura me encarava com um olhar vazio, um poço profundo de escuridão que parecia puxar todo o ar ao redor. Alice continuava sentada, sorrindo com uma expressão tranquila, alheia à tensão no quarto. Tudo dentro de mim gritava para sair correndo, mas meus pés estavam presos ao chão como se tivessem raízes. A babá levantou lentamente e ficou de pé ao lado da cama. Seus movimentos não eram naturais, pareciam uma marionete sendo controlada por fios invisíveis. Ela estendeu a mão em minha direção e sussurrou algo que soava como uma mistura de vozes, de crianças e mulheres ao mesmo tempo. Ela precisa de mim. Sempre precisou. O frio se intensificou, e minha respiração se transformou em pequenas nuvens à minha frente. Dona Regina apareceu na porta, os olhos arregalados e a mão na boca, segurando um grito. Olhei para Alice, pela primeira vez, vi os olhos dela se voltarem para mim com uma expressão que não era dela. Havia algo ali, algo que me fez estremecer. A babá deu um passo em minha direção, e foi como se um vento gélido passasse por mim, me empurrando para trás. Minha mente estava a mil, buscando algo, qualquer coisa que pudesse explicar ou desfazer aquilo. Lembrei da história que seu Antunes contou sobre o incêndio. Se a babá estava ali, presa, talvez ainda acreditasse que Alice era a criança que não conseguiu salvar. Helena,
Arrisquei dizer, a voz saindo mais baixa do que eu esperava. A reação foi imediata. A figura parou de se mover e me olhou com uma expressão que misturava surpresa e tristeza. Era como se a simples menção de seu nome tivesse quebrado algo dentro dela. O quarto ficou mais frio, e uma lágrima escorreu pelo rosto da aparição. De repente, ela se virou para Alice, que ainda mantinha aquele sorriso estranho, e a mão fantasmagórica da babá fez um leve carinho no rosto da menina. Alice pareceu relaxar e fechou os olhos, como se adormecesse em um sono profundo e tranquilo. A presença da babá começou a desvanecer, como névoa ao sol. Mas antes de desaparecer por completo, ela me olhou mais uma vez e sussurrou com uma voz tão baixa que mal pude ouvir: "Cuide dela." O ar voltou a ficar mais quente, e o silêncio pesado se desfez como uma corda se soltando. Alice dormia tranquila, e Dona Regina caiu de joelhos, murmurando orações. Eu me aproximei da menina e vi que, em sua pequena mão, havia um brinquedo antigo, um urso de pelúcia que eu nunca tinha visto antes. O terror daquela noite nunca saiu da minha mente. Mesmo quando contei a história para seu Antunes, ele só balançou a cabeça, dizendo que alguns segredos nunca deveriam ser desenterrados. A babá nunca mais apareceu, mas a sensação de que algo naquela casa foi deixado para trás ainda me atormenta. Alice nunca se lembrou da babá misteriosa, mas toda noite, antes de dormir, ela segura o ursinho com um sorriso sereno. E às vezes, só às vezes, se escuta um sussurro baixo ecoando pelo corredor, como uma canção de ninar perdida no tempo. Os dias que se seguiram foram estranhamente calmos. Alice parecia mais feliz e relaxada, como se um peso tivesse saído de cima dela. Dona Regina, por outro lado, evitava qualquer menção àquela noite. Quando nos cruzávamos, ela me olhava com um misto de gratidão e medo, como se estivesse decidida a esquecer tudo aquilo. Mas eu não conseguia. Aquela noite ainda me assombrava, e a imagem da babá, com seu olhar vazio e a lágrima solitária, não saía da minha mente. Havia perguntas que não paravam de martelar minha cabeça. Quem era Helena, além da história que seu Antunes contou? E por que ela tinha escolhido aquela casa, aquela criança? Decidi investigar mais. Nas horas de folga, fui à biblioteca pública da cidade em busca de registros antigos, jornais, qualquer coisa que pudesse falar sobre a família rica que morava ali antes do prédio ser construído. E foi num canto empoeirado, em uma edição amarelada de um jornal de 1958, que encontrei uma manchete que fez meu estômago se revirar: "Tragédia no casarão. Incêndio mata família e babá heroica." A reportagem detalhava como o incêndio começou misteriosamente durante a noite. O casarão era conhecido por sua imponência e festas grandiosas, mas naquela noite, apenas a família e a babá estavam em casa. Testemunhas relataram terem visto chamas altíssimas e escutado gritos de desespero, mas ninguém conseguiu ajudar. O mais perturbador foi a descrição final. O corpo da babá, Helena Nogueira, foi encontrado abraçado ao berço da filha mais nova da família. Ambos estavam carbonizados, mas seus rostos, ou o que restava deles, transmitiam uma expressão de paz. Senti um arrepio ao lembrar o toque suave de Helena no rosto de Alice e suas palavras: "Cuide dela." A conexão era clara demais para ser ignorada. Helena não era um espírito maligno, mas uma alma presa pela culpa e pelo desejo de proteger. Talvez ela tivesse confundido Alice com a criança que não conseguiu salvar. Enquanto lia mais sobre a história, descobri que Helena era uma mulher que tinha sido contratada pela família após perder seu próprio filho em um acidente. O trabalho como babá foi sua maneira de se manter próxima de crianças, buscando algum tipo de redenção pessoal. Ela era descrita como gentil, com uma voz doce e uma obsessão por canções de ninar, que cantava para acalmar a todos. Voltei para casa com a mente cheia de pensamentos e um sentimento novo: empatia. Aquela figura que tanto medo me causou era, no fundo, uma mãe em luto, uma protetora que não havia completado sua missão em vida. Naquela noite, antes de iniciar meu turno, decidi visitar Dona Regina.
Expliquei tudo o que descobri, e vi seus olhos se encherem de lágrimas. Ela só queria protegê-la, não é? Perguntou, com a voz embargada. Assenti, e ela olhou para Alice, que dormia profundamente com o ursinho antigo nos braços. Talvez seja a hora de agradecer, sussurrou Dona Regina. Nos dias seguintes, as coisas começaram a mudar. Alice continuou a crescer saudável e feliz. A figura de Helena nunca mais apareceu, mas o ursinho e o eco de uma canção de ninar às vezes ainda podiam ser sentidos pela casa, como uma lembrança sutil de que, de alguma forma, ela ainda estava lá, cuidando de quem amava.